Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi o meu processo de conversão e o meu batismo que aconteceu sexta-feira, dia 27 de setembro. Eu tô gravando no domingo, dia 29, então tem 2 dias que isso aconteceu. Tem quase 4 anos, né, que eu tenho esse canal aqui no YouTube. Já compartilhei várias fases da minha vida aqui com vocês, mas eu nunca falei nada a respeito de religião. Só que eu não podia de jeito nenhum deixar de vir aqui contar para vocês, dividir com vocês a minha experiência, dividir com vocês a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. Então, gente, para você ajudar aqui o canal, não esquece de deixar seu like, se inscreve se você não for inscrito ainda, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha com algum amigo também esse vídeo, tá? Não sei se esse vídeo vai ter muita visualização. Quando a gente posta, a gente nunca sabe como é que vai ser, mas se esse vídeo, né, chegar em pessoas que não são inscritas no canal, se vocês quiserem, né, comentar, sejam bem-vindos, podem comentar, mas não esqueçam de manter o respeito sempre, tá, gente? Vocês respeitem a minha fé e eu respeito a fé de vocês também, tá bom? Eu vou não só contar para vocês como foi, mas eu também vou mostrar os registros, né, que a gente fez algumas fotos e vídeos do momento do batismo, tá? Bom, gente, vamos lá. Eu tô falando um pouquinho baixo que Giovana tá dormindo lá no meu quarto, mas aí na edição eu tento aumentar o som, tá, gente? Então, eu nasci, né, praticamente na Igreja Católica e eu permaneci na Igreja Católica até meus 18 para 19 anos. E lá na Igreja Católica eu me batizei quando eu era pequena, né, bebezinha. Eu fiz a catequese, eu fiz a primeira comunhão, a crisma, né, que também faz na Igreja Católica depois, né, da comunhão, eu não quis fazer, porque eu já estava adolescente, eu já estava numa fase que eu já estava assim questionando muita coisa, não estava me identificando tanto com a religião. Tenho muito carinho e respeito pela religião católica, porque eu acho que talvez se eu não tivesse sido criada na Igreja Católica, talvez hoje eu não saberia nem nada, né, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o sacrifício dele por mim na cruz. Então, essas coisas foi lá que eu aprendi, né? Então foi lá que eu dei assim os meus primeiros passos, né? Mas não estava me identificando tanto, mas eu seguia porque pela questão da família que me levou para a igreja e tudo mais. E independente, né, de eu não estar mais me identificando tanto, quando a gente ainda é adolescente, é criança, né, a gente não tem muita opção, né? E aí, quando eu me tornei maior de idade, eu decidi que não era aquilo que eu queria para mim. Então, eu decidi que eu queria procurar uma outra religião que eu fosse me identificar mais. Nessa época, eu estava em Itaperuna fazendo faculdade lá. Quando eu saí mesmo assim da Igreja Católica, eu ainda fiquei um tempo sem religião nenhuma. E aí, quando eu estava mais próximo do final da faculdade, eu comecei a frequentar uma igreja lá em Itaperuna, porque o meu vizinho era pastor dessa igreja. Então eu comecei a ir nessa igreja com ele, com a esposa dele, às vezes os filhos quando estavam lá iam também, enfim, comecei indo. E aí eu conheci o meu marido, comecei a namorar, casei, né? Vocês sabem que também foi rápido, né? Meu casamento. E a família do meu marido também, por acaso, era dessa mesma religião que eu já estava começando a seguir lá. Então eu vim para cá, para Campos, continuei seguindo essa religião aqui. Só que apesar de eu estar, né, assim, um bom tempo até seguindo essa religião, eu ainda não sentia que era ali, entendeu? Eu tinha esse sentimento. Então eu continuei seguindo, tentando me adaptar. Eu ia em vários cultos, né? Tinha cultos em horários de manhã bem cedinho, eu ia, eu participava, tentando me moldar, né, a religião. Mas eu não conseguia me adaptar de verdade mesmo. E aí chegou uma hora que eu decidi visitar também outras religiões para ir conhecendo. E aí eu visitei outras igrejas e nesse processo de visitar, eu ia só uma vez, só 2, 3 vezes no máximo e vi que não era aquilo que eu queria.
E aí eu comecei até a ficar preocupada. Eu falava, meu Deus, será que eu tenho... O problema sou eu? Será que eu nunca vou me adaptar a religião nenhuma? Será que eu sou tão incrédula assim? Será que eu não consigo crer em nada? Só que na verdade não era que eu não acreditava em nada. Eu acreditava sim naquilo que estava na Bíblia. Eu só não acreditava, às vezes, na forma como era entendido, né, aquilo pela religião, né? Cada religião tem sua doutrina, né? Então eu não me adaptava às doutrinas da religião. Não era que eu não acreditava na Bíblia, não acreditava em Deus. Isso tudo eu acreditava, sempre acreditei. Mas a doutrina das religiões que eu visitei, eu não me identificava, né? E aí, nesse meio tempo de visitar igrejas e tudo mais, eu passei, né, gente, por 2 abortos, que vocês que estão aqui no canal já estão cansados de saber minha história. Tem playlist contando tudo, toda a minha situação. E foram anos, né, de investigações e tudo mais. E nesse processo todo da dor, né, dessas 2 perdas, eu questionei muito a Deus, eu me revoltei com Deus, eu achava, porque eu não sabia naquele momento que as doenças e todo o mal que existe no mundo são consequência do pecado, porque Deus nos criou perfeitos, né? Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. Ele não nos criou para morrer, ele não nos criou para ter doenças, ele não nos criou para nada disso. E por consequência do pecado, hoje a gente vive isso, né? Até o dia que Jesus voltar. Então, eu não tinha esse entendimento. E aí eu comecei a questionar e eu achava que eu não era amada por Deus. Eu achava que, né, por que o Senhor está permitindo isso? Tantas mulheres aí nem querem ser mães, tantas mulheres aí matando filho, jogando filho fora, fazendo tanta crueldade. Um dos maiores desejos do meu coração era ser mãe e eu não podia, né? Não tinha problema de infertilidade, vocês sabem que eu já contei isso, mas eu engravidava, criava toda aquela expectativa para depois perder, né? E aí a minha fé ficou muito abalada durante esse período. Depois eu comecei a entender que se alguém tinha que passar, né? Porque a gente passa por muita coisa na vida, por que não eu? Porque eu teria que estar livre de passar por problemas, né? Deus nunca disse pra gente que aqui na nossa vida a gente não ia ter problema nenhum, né? Já que houve o pecado, a gente ia sim ter problema, a gente ia ter doença, a gente ia ter tantas e tantas coisas, né? E isso não é falta de amor de Deus por nós. E aí, eu comecei, depois que eu me reconciliei com Deus, passou um tempo, finalmente eu tive a Giovana, mas eu não estava indo à igreja nenhuma. Me reconciliei, parei de ficar questionando, parei de ficar me sentindo menos amada, mas também não estava procurando religião. E aí eu tive a Giovana. No primeiro momento eu senti, né, estou completa, não me falta mais nada, não preciso de mais nada, eu já tenho tudo. Eu tenho minha filha, eu tenho tudo. Era o que eu pensava. Passada essa fase inicial aí da maternidade, que você fica, né, com essa fase de encantamento, eu comecei a sentir um vazio dentro de mim, um vazio de novo, que eu já estava sentindo, na verdade, há mais tempo. Só que antes eu achava que aquele vazio que eu sentia era somente pela falta do filho, né, que eu não tinha. E eu comecei, né, vocês sabem, eu trabalhava de dia e de noite, eu trabalhava dia de semana e final de semana eu trabalhava feriado. A minha vida era trabalhar, eu quase não parava em casa, de tanto que eu trabalhava, porque a casa era silenciosa demais, sem um filho, né, sem uma criança. Então eu não queria nem ficar em casa. E aí eu tive Giovana, e quando passou essa fase, eu voltei a sentir um vazio. E eu pensava, por que eu tô sentindo esse vazio, mesmo que eu já tenho minha filha? E aí, aos poucos, eu fui percebendo que esse vazio
que eu sentia. Vamos lá, gente. Aos poucos eu fui percebendo que esse vazio que eu sentia, só Jesus podia preencher. Nenhum filho ia preencher, esposo, mãe, pai, ninguém. Trabalho, esse vazio que eu estava sentindo, o único que poderia preencher é Jesus, mais ninguém. E aí eu comecei a pensar, a gente precisa procurar uma religião. E aí eu começava, no momento que eu dizia, a gente precisa procurar uma religião, eu já pensava, vai dar errado. Porque eu já fui em várias, não deu certo, não gostei de nenhuma. E aí falei com o meu esposo. A gente tá se programando para se mudar para Campos. Quando a gente se mudar para Campos, vai ser definitivo, né? Que a gente tá fazendo nossa casa, reformando nossa casa própria para se mudar. A gente indo para lá, se Deus quiser, a gente vai ficar ali, não vai sair mais. Então, a partir dali, a gente vai procurar uma religião. E aí a gente se mudou para cá e começou aquela coisa de casa nova e tudo, se adaptando. E eu já conhecia a igreja adventista, porque quando eu morava em Macabu, quando eu nasci, eu morava ao lado da igreja adventista. Apesar de eu ser católica, eu morava ao lado da igreja adventista, muro com muro. A igreja central, lá de Conceição de Macabu, morei 17 anos ao lado. Quando eu era criança, às vezes as crianças da igreja adventista iam lá em casa, me chamavam para participar da escolinha no sábado de manhã, eu ia um pouquinho, mas nada demais. Era enlouquecida de vontade de entrar para os Desbravadores. Quando eu fiquei adolescente, eu tinha amigas nos Desbravadores, minha mãe nunca deixou eu ir, então não pude realizar esse sonho. Agora a Giovana vai poder, se ela quiser, né? E ela vai querer, porque ela fala o tempo todo, mamãe, quando que eu vou entrar para os Desbravadores? E aí aconteceu que lá atrás, nesse período que eu estava indo na igreja da família do meu esposo, eu já comecei a assistir a TV Novo Tempo na televisão. Só que eu não pensava nessa época em ir numa igreja adventista conhecer, porque a ideia que eu tinha, apesar de morar pertinho, a ideia que a gente tem quando tá fora da igreja, não sabe nada sobre a igreja, é que é um sacrifício guardar o sábado, é uma igreja que não pode nada, né? A gente tem esse pensamento. E aí eu pensava assim, como que eu vou? Eu não posso ser adventista, é a igreja adventista do sétimo dia. É imprescindível guardar o sábado. Se eu não vou guardar o sábado, eu trabalho sábado, como é que eu vou fazer? Eu não posso ser adventista, né? E aí, deixei. Só assistia Novo Tempo. Já cheguei a receber estudo, que é Novo Tempo. Se você não sabe, você entra no site e você solicita um estudo bíblico, eles te mandam gratuitamente para sua casa. Então, eu recebi 2 estudos bíblicos da Igreja Adventista e deixei isso para lá. Ficou quietinho lá. E aí, quando eu me mudei pra cá, eu comecei a passear com Giovana aqui, próximo da minha casa, de triciclo, passava sempre na igreja adventista, ficava olhando pra igreja. E teve uma vez, num sábado, eu tava saindo do supermercado, na hora do almoço, passei na frente da igreja, vi ali o pessoal saindo da igreja, fiquei olhando pra eles, assim, saindo, eu fiquei... Já começava a sentir um negócio diferente. E aí, numa segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje, numa segunda-feira, eu virei pro meu marido e falei assim, quarta-feira tem culto na igreja adventista e eu vou, vamos comigo. Eu não posso deixar aquilo. O Espírito Santo já estava me incomodando tanto, e tá já me empurrando, vai! Que eu já não aguentava mais esperar. De segunda para quarta eu já estava ansiosíssima para ir na igreja adventista. Nunca tinha ido no culto, mas estava ansiosíssima. Algo, né, já estava me dizendo que eu ia gostar, que ia ser ali, que era para eu ir ali, eu tinha que ir. E aí falei, vamos. Chegou na hora, meu marido falou assim, eu acho que eu não vou hoje não sei o quê. Eu falei, se você não vai, eu vou. Tô indo. Peguei Giovana e fui. Cheguei lá sem conhecer ninguém. Eu já tinha entrado em contato com uma amiga minha que é da Adventista lá de Macabu no dia e falei, Gleiciane, como é que é o culto dia de quarta-feira? É para visitante também? É só para quem é membro, né? E aí ela já ficou super emocionada de eu ter tido a iniciativa, né, de querer visitar a igreja. E aí eu fui na igreja pela primeira vez. E, gente,
Não foi um culto especial, né? Igual agora que tá tendo uma semana de oração, né? Que terminou agora, semana de oração na igreja. Não é um culto que tava tendo, né, lanchinho no final, igreja lotada, nada disso. Foi um culto super normal de quarta-feira. Por ser dia de semana, né, muita gente trabalha, não dá para poder ir no culto, então tinha bem menos gente do que dia de sábado, por exemplo. Tinha pouca gente na igreja, não teve nada festivo, né? E ainda assim, gente, eu tava ali na igreja, eu não sei descrever para você o meu sentimento, mas o meu sentimento foi de: é aqui, aqui é o meu lugar. E foi assim, gente, simples assim, né? Entender que era o meu lugar. Eu fui e eu senti que era ali, assim. E aí, na quinta-feira eu viajei para Macabu. No sábado teve culto de manhã, eu fui lá em Macabu. Lá eu já conheço muita gente, porque Macabu é uma cidade bem pequena e eu morava do lado da igreja, então eu já conheço muitas pessoas lá. Fui muito bem recebida lá também. As pessoas olhavam pra mim e já faziam aquela cara de espanto, tipo assim: você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? E aí, lá no culto eu já ganhei a lição do terceiro trimestre da escola sabatina. Para quem não sabe, é uma escola bíblica, né, que muitas igrejas têm, só que é no sábado de manhã antes de começar o culto. E a gente tem um livrinho, né, com a lição que é dividido por trimestre. Cada trimestre nós estudamos um livro da Bíblia, né, um assunto. Então, por acaso, o dia que eu fui lá no sábado, o primeiro sábado que eu fui, foi o último do segundo trimestre. E aí a mãe de Gleiciane, né, me deu a lição dela, que era pro terceiro, que iria começar. Então, desde o primeiro dia, no sábado à tarde, eu já comecei fazendo certinho as lições. Todos os dias eu fazia as lições, me empenhava muito, estudava, assistia. Cada lição que eu faço, eu assisto 4 canais que explicam a lição, só que são 4 canais diferentes, cada um explicando, né, dando o seu toque, e aí eu vou juntando a explicação de um com a explicação de outro para poder aumentar, né, o meu entendimento. E aí eu já comecei fazendo, e aí eu comecei indo em todos os cultos, me apaixonei completamente por Jesus e também pela igreja. Tudo que eu achava, né, vendo de fora sobre a igreja adventista, eu descobri que não é nada daquilo. Hoje em dia, quando chega o domingo, que é o primeiro dia da semana, eu já estou ansiosa esperando o sábado chegar. Porque para nós adventistas, guardar o sábado não é o sacrifício que as pessoas pensam que é. Pelo contrário, para nós é maravilhoso guardar, é um privilégio para a gente poder guardar o sábado, né? Um dia separado, né? Um dia em que Deus descansou, abençoou e santificou. Então, eu comecei indo, super me adaptei desde o primeiro dia. Parece que eu tô lá desde o início, parece que eu sempre estive lá. A sensação que eu tenho é que eu sempre fui de lá. E eu tô amando. E aí, teve a semana da oração. Eu decidi me batizar depois de 3 meses na igreja. 3 meses e 1 dia. Eu completei 3 meses na quinta, me batizei na sexta. E no primeiro momento eu até fiquei com receio de me batizar. Não porque não tava com a decisão tomada, não. Já tem mais de 1 mês que eu tô com minha decisão totalmente tomada. Mas eu ficava preocupada, assim, eu não terminei meu estudo bíblico, né, que eu tô fazendo desde o início com a Valdinei e com o Luiz. Eles vêm aqui em casa 1 ou 2 vezes na semana me dar estudo. E eu ficava: ai meu Deus, vou fazer estudo bíblico, não terminei o estudo bíblico, vou me batizar, o que as pessoas vão falar? Vão falar que eu mal entrei pra igreja, tô me batizando, que eu não sei o que eu quero, que eu ainda não tenho conhecimento suficiente. Mas, gente, a decisão pelo batismo é entre você e Deus, né? Ninguém, não é o tempo, tanto que na outra religião que eu falei que eu cheguei a frequentar, eu fiquei bem mais do que 3 meses frequentando, e eu não senti em momento algum esse desejo de me batizar.
E agora esse desejo de me batizar me consumia. Chegou um tempo que me consumia, que eu tinha que ir. E aí eu tomei a minha decisão, a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Tomei a decisão de me batizar. E até o dia do batismo eu tava uma pilha de nervos, nervosa, ansiosa, porque eu queria ir logo. E finalmente eu me batizei. Eu vou mostrar pra vocês aí algumas fotos e o vídeo. Assim que acabou o batismo, né? Assim que eu desci as águas e voltei, o grupo de louvor cantou um louvor que eu escolhi pro meu batismo. Eu vou cortar o louvor para não dar direitos autorais aqui no vídeo, mas eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link dessa música. Se você puder, independente da tua religião, tá? Vai lá, assiste, escuta esse louvor, porque independente do que você pode estar passando ou já passou de ruim na sua vida, você vai ouvir esse louvor e você vai sentir Deus tocar no seu coração, você vai sentir que Deus tá ali com você, te ajudando a levar esse fardo, porque Ele não quer ver o sofrimento da gente de maneira nenhuma. Ele tá ali do lado para nos ajudar a vencer as barreiras, a ultrapassar as barreiras. Então, esse louvor me lembra, todas as vezes que eu escuto esse louvor todos os dias, e todos os dias eu me emociono com ele, porque ele me faz lembrar que lá atrás, quando eu me revoltei contra Deus, Ele estava ali do meu lado. Jesus estava ali dizendo para mim: minha filha, lança esse fardo sobre mim que eu carrego para você, nós vamos passar por isso juntos. Só que eu não queria ouvir, eu preferi passar sozinho. Quando você passa pela dificuldade sem Jesus, esse fardo, o peso dele se multiplica. Mas eu não sabia disso. Então hoje, quando eu escuto esse louvor, eu lembro do lugar de onde Deus me tirou, que é para onde eu não volto nunca mais. Então, eu gostaria que você ouvisse também esse louvor, tá bom? Só não vou colocar para não dar direitos autorais. Na minha frente. Hoje a Priscila, que vai ser batizada para o glória do nosso Deus, a Eliane, o nosso querido irmão Eliestra, também temos o desbravador, o Pet, também temos o nosso desbravador Carlos e o Cauã, para a honra e glória do nosso Deus. Vocês serão batizados nesta noite. Esse ano, muitas pessoas foram batizadas aqui nessa igreja, mas eu não vi ninguém tão ansiosa, tão ansiosa pelo batismo, para o batismo, igual a Priscila. Priscila chegou aqui há 3 meses atrás. Ela achou a igreja, ficou toda feliz. Ela começou a assistir o programa da Novo Tempo e ela se apaixonou pela igreja adventista. E quando ela descobriu que tinha uma igreja pertinho da casa dela, ela falou para o esposo: olha, encontrei uma igreja adventista, é lá que eu vou. E depois que entrou aqui, não saiu mais. A Priscila acorda cedo, quando eu falo cedo, é 5 da manhã, para ler a palavra de Deus. Ela está recebendo estudo bíblico de um casal muito querido dessa igreja. Eu quero chamá-los aqui, a Valdineia e o Luiz. Adotaram, se tornaram padrinhos dela. E tem todo sábado vão lá estudar a palavra de Deus com a Priscila. E eles tiveram uma grande contribuição. Oi? E 2 dias da semana, né? 2 dias da semana. Da manhã cedo dela, 2 dias da semana. Eu quero convidar também aqui a família dela, o esposo Amaro, o esposo é Amaro, a sogra, a cunhada e sobrinhos. Muito bem. Pode ficar aqui pertinho. Uma família querida, a gente esteve visitando, né? Uma família muito bonita, uma família muito receptiva. Jesus é assim. Quando Jesus entra,
Ele muda tudo, Ele traz alegria e paz. E a Priscila está vivendo uma paz, uma alegria que ela não experimentava há muitos anos. Ela estava ansiosa para esse momento, né? E a gente agradece a Deus, porque Deus proporcionou a ela essa oportunidade de conhecer a igreja, de se apaixonar por Jesus. E hoje, ao descer as águas do batismo, ela está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, o sacrifício de Jesus não foi em vão, porque Ele mudou a minha vida e a minha história. Amém? Louvado seja Deus. Querida Priscila, você foi chamada por Deus. O Espírito Santo de Deus trabalhou muito bem na sua vida. E você sempre foi uma pessoa aberta para as coisas espirituais. E por causa dessa fé e essa determinação de seguir o caminho do Senhor, e para perdão dos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. E aí no sábado de manhã, no culto, eu recebi alguns presentes da igreja por conta do batismo, né? Então, recebi essa sacolinha aqui que todo mundo que se batiza recebe. E aqui nessa sacolinha tem o certificado do meu batismo. E aqui atrás vem escrito o compromisso, né? Tudo aquilo que a gente se compromete quando a gente se batiza, quando a gente se rebatiza na Igreja Adventista, né? E o resumo com as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. E veio um estudo bíblico, mais um, né? Não é o que eu estou fazendo no momento, mas vou começar esse daqui também. Recebi também essa Bíblia aqui, olha que linda, a Bíblia missionária, essa aqui é feminina. Essa Bíblia, gente, ela é muito linda, ela é Nova Almeida atualizada. E ela é linda, linda, e ela é toda ilustrada, olha. Ela é muito fácil, já comecei a ler, né, gente, claro, né. Ela é muito fácil de compreender. Olha, ela tem algumas partes grifadas, e aí ela tem a explicação aqui, e aí ela te leva para outro versículo da Bíblia que explica melhor alguma coisa ali.
E aqui no final, nossa, essa Bíblia é maravilhosa, gente. Eu ia comprar outra Bíblia porque eu tava com um pouco de dificuldade com a Bíblia que eu tenho. Ela tem esse material auxiliar aqui atrás, com os 10 mandamentos, explicando melhor aqui em tópicos, né, as visões de Daniel. Nossa, tudo sobre a parte do Apocalipse, que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né? Aqui explica muito bem. E no finalzinho aqui tem o estudo, ó. O mesmo estudo que eu recebi separado, tá aqui no finalzinho da Bíblia. Então, assim, eu fiquei completamente apaixonada. A Bíblia que eu tenho é essa daqui, que é o que eu usava. Mas ela tem uma linguagem bem mais difícil. E essa agora tá, assim, 1000 vezes mais fácil de eu compreender o que eu tô estudando. E peguei aqui também, ó, recebi esse vasinho de flores, também de presente da igreja, porque o meu batismo foi o batismo da primavera, né? Todo ano na primavera tem esse batismo da primavera. Então essas flores aqui, só quem recebe são as pessoas que se batizam no batismo da primavera. Mas o restante, todo mundo que se batiza ganha. Então, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu tô muito feliz. Até agora, eu tô assim, voando ainda. Ainda não aterrissei na terra. Ainda tô me sentindo nas nuvens com o meu batismo. Se lá atrás alguém me dissesse que hoje eu ia estar vivendo o que eu tô vivendo agora, eu nunca ia acreditar. Porque lá atrás chegou um momento que eu pensava assim, eu acho que isso não é pra mim. Porque, né, não consigo me adaptar em nenhuma igreja, nenhuma religião, então acho que não é pra mim. E não, gente, é pra mim, é pra você e é pra todo mundo que deseja, né? Porque Jesus não vai obrigar ninguém, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém. Mas Ele deseja muito que você volte pra Ele. Se você tá afastado dele, Ele deseja que você volte pra Ele. Então, é pra mim, é pra você e é pra todo mundo. Basta a gente querer, né? Se a gente quiser, o Senhor tá ali de braços abertos pra receber a gente de volta. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.